noite a todos, sejam muito bem-vindos à nossa casa de oração. Agradecemos a Deus e a espiritualidade a oportunidade de estarmos mais uma vez aqui reunidos. Vamos então dar início aos nossos trabalhos. Pedimos que todos permaneçam em silêncio, desliguem ou coloquem silencioso os seus celulares e me acompanhem na prece para a abertura dos trabalhos. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso nos enviar bons espíritos para nos assistir, afastar aqueles que poderiam nos induzir em erro e nos conceder a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastar também os espíritos malévolos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e nos desviar da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem se introduzir aqui, fazer com que não encontrem acesso no coração de nenhum de nós. Bons espíritos, que vos dignai vir nos instruir, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, afastai-nos de todo pensamento de egoísmo, de orgulho, de inveja e de ciúmes. Inspirai-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que nos sentimentos dos quais estaremos animados, reconheçamos a vossa salutar influência. Dai aos médicos que encarregados de nos transmitir os vossos ensinamentos a consciência da santidade do mandato que está confiado e da gravidade do ato que concretizar, a fim de que dele empregue o fervor e o recolhimento necessários. Se nascem ideias, se encontrarem pessoas que foram atraídas por outros sentimentos que não lhes bem, abrir seus olhos à luz e perdoar-nos como nós perdoamos e vieram com intenções malévolas. Rogamos notadamente ao Espírito de Miguel Arcanjo, nosso guia espiritual, para nos assistir e velar sobre nós. Que assim seja. Boa noite, meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre a saída do seu espírito do corpo enquanto vocês dormem. Como já falei aqui outras vezes, mas acho importante repetir esse assunto, porque é algo que acontece com vocês todas as noites, e se vocês não se policiarem para que essa experiência seja o mais equilibrada possível, ela acaba se tornando um grande problema. O que precisa de descanso é o seu corpo físico, é a máquina. O espírito não. Então, durante a sua noite de sono, o que está repousando é apenas o lado físico. O lado espiritual vai sair do corpo. O seu espírito ele vai sair do corpo. E vai ter acesso a todo o plano espiritual ao redor. Vai ter acesso a como está a energia espiritual da sua casa. Vai ter acesso às companhias espirituais que porventura estejam na sua casa, sejam elas negativas ou positivas. Vai ter acesso ao seu anjo da guarda, se você estiver equilibrado. Vai ter acesso a colônias espirituais, se for proveitoso para você, se você precisar receber alguma instrução mais detalhada, algum ensinamento, participar de alguma reunião no plano espiritual. Vocês são levados em espírito para colônias espirituais e participam desses grupos de estudo. Isso é extremamente comum, mas para que aconteça é necessário que, enquanto você está acordado, você se prepare para isso. É necessário que ao longo do seu dia você tente se manter o mais em equilíbrio possível, filhos. Porque senão você vai estar atraindo uma energia negativa para você que vai te deixar extremamente pesado. Você não vai conseguir ir até o plano espiritual por conta da sua carga energética estar mais pesada. Outro problema que acontece, se você está extremamente negativo naquele dia, quando você sai do seu corpo, você tem contato com essa energia
também negativa. E você pode também ter contato com espíritos negativos também que foram atraídos pela energia que você está emitindo. Se desentendeu com alguém que mora na sua casa, foram dormir sem tentar manter um mínimo de equilíbrio entre um e outro. Vocês saem do corpo, vocês continuam discutindo. Porque, filhos, vocês não deixam de ser vocês. Vocês não deixam de ter os seus pensamentos, as suas vontades, as suas prioridades. Você sai do corpo, você ainda é você. Você ainda vai estar bravo com a pessoa que mora com você, se você se desentendeu com ela. Você ainda vai estar com a energia negativa que você acumulou ao longo do dia, se você não se desfez dela. Ou você vai estar equilibrado, se você manter um dia equilibrado. Você vai ter contato com bons espíritos, se você atraiu bons espíritos. Você vai conseguir ser elevado no plano espiritual e participar de grupos de estudo, como eu falei no início, porque você vai estar equilibrado. Para isso você vai conseguir subir. A energia negativa ela não sobe. Se você está vibrando negativamente, você fica pesado, e é aqui que você fica. Você permanece no plano terreno, tendo acesso a todo esse turbilhão de coisas que estão ao seu redor. Por isso, muitas e muitas pessoas começam a desenvolver medo em dormir. Precisam de medicação todos os dias para dormir, porque se sente acuado, se sente amedrontado com o simples fato de pensar em dormir. Por quê? Muito provavelmente isso está acontecendo porque a experiência no plano espiritual está sendo muito ruim. E o teu espírito, ele volta para o corpo com essa carga. Ele volta para o corpo com essa lembrança, podemos dizer assim, que você vivenciou no plano espiritual. Então, o meu conselho de hoje, filhos, dê a devida importância para isso. Vocês precisam se conscientizar que vocês não são só isso daqui. Vocês não são vocês apenas a hora que você abre os olhos, a hora que você fecha para dormir. A sua vida ela não se resume nisso. Isso daqui, inclusive, é uma parcela pequena da sua existência. Você, enquanto espírito, é muito maior do que isso. O plano espiritual é muito maior do que os seus olhos terrenos conseguem ver. E vocês precisam se preocupar e se blindarem, filhos, para que vocês estejam sendo protegidos. Assim como vocês não vão andar numa rua que vocês sabem que é perigosa, que tem pessoas que podem te assaltar de forma desatenta, você vai andar ali pensando no que você está fazendo, observando o seu comportamento, observando o comportamento das pessoas ao seu redor. Você também deveria fazer isso em relação ao seu equilíbrio espiritual e emocional, porque isso vai te impactar. Sejam cuidadosos. Nem todos os dias vão ser equilibrados, é lógico que não. Mas se você termina o seu dia fazendo uma oração, pedindo ajuda a Deus, pedindo que no dia seguinte as coisas sejam mais tranquilas, que essa energia negativa que infelizmente você acumulou seja tirada de você com a ajuda da sua fé, com a ajuda do seu anjo da guarda, com a ajuda de outros espíritos de luz protetores, a sua experiência no plano espiritual ela vai ser mais tranquila. Agora, se você simplesmente não faz nada, tem um dia horroroso, vai dormir extremamente bravo, extremamente insatisfeito com tudo, não faz uma oração, não pede uma proteção, é como se você entrasse numa rua que você sabe que é perigosa, cheia de coisas à mostra que podem te roubar. Vocês precisam ter cuidado. Vocês precisam cuidar do seu lado espiritual, assim como muitas vezes vocês cuidam com tanto afinco do lado material, que nem era para ter tanta importância assim. Peçam perdão para Deus, as coisas que você pode ter errado. Peça para Deus te ajudar a conseguir pedir perdão para as outras pessoas que porventura você possa ter ofendido, porque a gente sabe que não é do dia para a noite que a gente consegue pedir perdão, mas que é um exercício diário, então peça para que Deus te ajude. Respire fundo quando as coisas começarem a dar errado. Lembre-se que tem um Deus que está te ajudando, que nenhum sofrimento é em vão, e que se você manter o seu equilíbrio, você vai receber ajuda para enfrentar da melhor maneira possível essas situações. Houve conflitos dentro da sua casa, procure amenizar a situação. Procure, antes de dormir, respirar fundo, fazer sua oração, pedir perdão,
pedir que a sua casa seja limpa espiritualmente, que essas energias negativas sejam retiradas dali, para que você consiga ter uma boa experiência de sono no plano espiritual. Isso é muito importante. Não deixe que as coisas se escalonem muito ao ponto de você não conseguir dormir mais. Isso é tão comum de acontecer. Ao ponto de vocês precisarem de medicação todos os dias, ficar com o corpo viciado, porque não consegue simplesmente dormir, porque perdeu tanto o equilíbrio espiritual, o equilíbrio emocional também, e você fica à mercê de medicações para fazer o básico, para fechar os olhos e dormir com tranquilidade. Como sempre falo aqui, estamos sempre à disposição de vocês para conversar. Se precisar de algum conselho, se precisar simplesmente desabafar, venha até nós. Mas não fique acumulando energia negativa. Estamos aqui para ajudar. E principalmente Deus está aqui para te ajudar. Não deixe de fazer suas orações todos os dias, quando acorda, quando vai dormir. E se ao longo do dia algo acontecer de errado, que te afete muito, oração de novo. Não precisa mais do que 2 minutos, filhos. Só a tua fé em Deus. Ele não precisa de grandes textos, não precisa de grandes locais, não precisa de nada disso. Ele só quer a sua fé e a sua conexão com Ele, para Ele conseguir te ajudar. Que Deus abençoe. Boa noite a todos. A psicografia de hoje, o tema da nossa palestra, ela foi realizada aqui mesmo na Miguel Arcanjo por um irmão já desencarnado. O tema é Impactos da Espiritualidade Negativa. Nem todo espírito negativo é ruim, podendo ser apenas um espírito de pouca fé, e é sobre esse tipo de espírito que desejo conversar com vocês hoje. Vocês encarnados precisam entender que quando espíritos desencarnam e voltam para o plano espiritual, não quer dizer que se transformam em outra pessoa ou que adquirem uma nova forma de pensar e encarar a própria realidade. Pelo contrário, o espírito segue sendo a mesma pessoa, com as mesmas qualidades e defeitos. Isso quer dizer que, assim como um encarnado, o espírito que age de forma negativa só vai deixar de fazer isso quando realmente se conscientizar que é errado. No plano espiritual, está lotado de espíritos arrogantes, egoístas, depressivos, achando-se injustiçados por todos e principalmente por Deus, inconformados com a própria realidade e sentindo inveja do próximo. Este tipo de espírito dificilmente está em uma colônia espiritual. Ele fica vagando entre os encarnados e se aproximando daqueles que têm a energia parecida com a sua. E é neste momento que os encarnados começam a sentir o impacto dessa amizade indesejada. Este espírito que vibra de forma negativa vai incentivar cada vez mais você a agir da mesma forma, te fazendo crer que você está correto, mesmo que não esteja. Portanto, cuide dos seus pensamentos, das suas ações, dos seus desejos para a sua encarnação. Seja sincero com seus sentimentos. Admita seus erros e não deixe a arrogância cegar você. Energia negativa atrai espírito negativo. E nem todo espírito negativo é ruim, quer fazer maldade. Por vezes, só está com a fé em desequilíbrio e acaba atrasando ainda mais sua evolução espiritual. Tome cuidado para não agir da mesma forma e perder-se do verdadeiro caminho do nosso Pai Criador. Assim seja.
Boa noite, meus amigos. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja com cada um de vocês. A gente vem repetindo com certa frequência em relação a obsessores, espíritos negativos. Muitas vezes os filmes que vocês assistem dão uma noção bem diferente do que é a realidade. A grande maioria dos espíritos que se aproximam de vocês, eles não querem fazer mal com vocês. Eles só querem se aproximar porque tem o mesmo tipo de linha de pensamento, o mesmo tipo de energia. E é por isso que eles se aproximam como alguém que está vivo e que pensa ou está passando pelos mesmos problemas que ele passou e está se sentindo injustiçado, como ele se sentiu até o momento que ele desencarnou, até o momento que ele morreu. A gente vê muitas pessoas, hoje está passando o dia, se sente mal, ou vê um culto, e aí já pensa, tem alguma coisa comigo, eu estou me sentindo mal, isso não é meu, eu estou com arrepio, alguma sensação, o que está acontecendo? Foi alguém que mandou alguma coisa para mim, porque sempre assim, alguém mandou alguma coisa. É alguém que tem inveja de mim, aí você já começa a pensar em que tem inveja de você e deseja mal para a pessoa. Ou foi naquele lugar que eu fui, ou foi naquela casa que eu fui, ou foi no meu ambiente de trabalho, e vou lá no centro para o centro dar um jeito nisso. Ótimo, você vai chegar no centro, o centro vai dar um jeito nisso. Até porque a gente enxerga todos como irmãos. Aquela pessoa que está do teu lado também é um irmão nosso. E a gente também quer ajudar aquele espírito que está ali. E muitas vezes só se encostou em você porque ele estava achando que você pensava ou viveu ou estava vivendo a mesma coisa que ele. Que a gente tira aquela pessoa, aquele espírito de volta de você. Aí você sai se sentindo bem. Aí passa um dia, 2 dias, às vezes até um tempo menor de novo. Estou me sentindo mal, tem alguma coisa, e volto, vou no centro espírito para dar um jeito. Isso vai ficar assim. Não vai mudar. Não vai mudar porque se esses espíritos estão se aproximando de você, é porque as tuas atitudes estão atraindo esse tipo de espírito. Eu sei que quando eu falo isso, muitas pessoas não gostam. Mas eu não faço mal para ninguém, eu não faço nada errado. Às vezes você nem faz mal para ninguém, mas você faz muito mal para você mesmo. Da tua maneira de dar a vida, de ficar reclamando, de achar não ser merecedor, porque isso é energia negativa. Quando a gente fala de energia negativa, não é só desejar mal para o outro, fazer mal para o outro, é o que você deseja para você também. Então, às vezes, esse espírito vai se aproximar do teu lado e vai dizer, pois é, comigo também era assim. Quando eu estava vivo era do mesmo jeito, agora eu estou aí perdido, estou injustiçado. Pode ser que você não veja, pode ser que você não enxergue ou não sinta, mas é mais uma energia negativa do teu lado, que vai somar. Eles não têm o poder de criar nenhum defeito, nenhum problema em ninguém. Eles conseguem ampliar. Muitas pessoas às vezes falam, pois é, eu estou com vício do álcool, da droga, porque foi o espírito que se aproximou de mim. Não, o vício estava em você. Ele enxergou aquilo e como alguém que gosta daquilo também que desencarnou e precisa, ele vai te incentivar a usar cada vez mais. Ou fazer com que você enxergue situações que te levam ao vício. E isso vale para tudo na tua vida. Então, o gatilho inicial está em você, nos teus pensamentos, nas tuas atitudes. E daí os espíritos se aproximam. Mas hoje eu acordei mais irritado, estava bravo, briguei, discuti, encostou o espírito em mim. Não funciona dessa maneira. É a maior frequência de pensamentos que você leva. Vamos dizer assim, a média dos teus pensamentos. Se você tem pensamentos equilibrados, tem pensamentos bons, deseja bem, reza, entra em contato com a espiritualidade, boas energias, quem diz que a coisa está mais difícil. Então, a tua média é que você vai atrair o tipo de espírito, não é? Fiquei irritado, encheu o espírito do meu lado. É a média? E como é que está a média dos teus pensamentos? Como é que está o teu dia a dia? Isso que vocês têm que entender, não é nós da espiritualidade
espiritualidade que vamos tirar tudo do teu caminho. Não é Deus que vai tirar do teu caminho, é porque, querendo mesmo de uma maneira inconsciente, você está usando o teu livre-arbítrio para atrair esse tipo de espírito do teu lado. Porque são os teus pensamentos. E por mais que você venha aqui, por mais que a gente tire, por mais que a gente limpe, nós não podemos controlar os teus pensamentos, só você pode. Então, se você não conseguir ver que tem um futuro pela frente, se você não conseguir entender que você vai passar por isso tudo, ou se você não conseguir entender que você tem força para viver tudo que você está vivendo, porque ou você programou, ou você criou as dificuldades aqui, se você não acreditar em você, por mais que você venha na casa espírita, é só paliativo. A gente tira, você continua levando o dia da mesma maneira, você atrai outros, aí você volta, a gente tira, aí você continua pensando da mesma maneira e fica nesse ciclo. Porque eu não posso mudar os seus pensamentos, ninguém pode. Você que tem que entender que você tem que começar a enxergar a vida de uma maneira diferente, mais equilibrada. A partir do momento que você se equilibra, esse tipo de espírito, veja bem, equilíbrio não é supranação, é equilíbrio. Esse tipo de espírito, afinidade energética, já não tem mais, você pode passar no meio deles, que eles não vão dar bola com você, porque não é o mesmo tipo de energia, e você vai conseguir sentir, escutar através dos pensamentos a intuição de espíritos mais equilibrados, porque assim que funciona. É você que escolhe, você quer escutar esses que estão do teu lado, que dão conselhos negativos, ou você quer escutar quem dá conselho positivo. Porque anjo, espírito protetor, como você queira chamar, anjo da guarda, ele vai pensar. Então vai vir para você uma forma de pensamento. Só que às vezes você fala, não é isso que eu quero para minha vida. Não gostei, você pôs da minha cabeça. E vai fazendo do jeito que quer, vive a vida. E a partir do momento que você vai andando com essas energias, às vezes você atrai um outro espírito do teu lado, já são dois emitindo energia negativa. É você reclamando e ele reclamando. Aí começam a se aproximar outros espíritos, porque cada vez o alcance disso é maior. Aí sim vem aqueles que são negativos. Aí a coisa complica bastante. Só que como que eu vou fazer para ajudar vocês se vocês não nos ajudarem? Tentando levar a vida de uma maneira mais tranquila. Todos em algum momento vão ficar com raiva, todos em algum momento vão sofrer, todos em algum momento vão ter dores e sofrimentos dos variados tipos. Mas você tem que usar o teu livre-arbítrio para que isso fique o mínimo possível de tempo com você. Porque a hora que você entende, não, eu não quero isso para mim, joga esse pensamento fora, a tua energia já muda. E esses espíritos, às vezes, só por isso eles já se afastam. Eles não gostam mais, eles não se sentem bem do teu lado. Você não é mais aquele amigo que ele gostaria de estar ao lado. E o primeiro que está passando na rua, que ele sente uma energia igual dele, ele já vai atrás. Vai embora. Às vezes não precisa nem da casa, espírito. Precisa vocês mudarem a maneira de vocês enxergarem a vida. E essa que é a maior dificuldade. Porque a grande maioria dos encarnados se acha injustiçado, se acha vítima de todo mundo que está em volta. Então, às vezes, pede para Deus para mudar o seu trabalho com ele, pede para Deus para mudar os parentes, pede para Deus, às vezes, para mudar de cidade, de país, porque fica tudo difícil. Isso não vai acontecer. Isso faz parte da tua programação. E mesmo que você mude de país, você vai chegar lá, se você continuar pensando e agindo da mesma maneira, daqui a pouco você vai estar igualzinho, cheio de espíritos do teu lado. Isso quando não acontece, você vai pegar um avião para algum lugar, o avião está cheio de pessoas, por consequência está cheio de espíritos. E pode ser que um espírito negativo com alguém que olha para você e fala, opa, aquela energia piorzinha, gostei mais. E já vai junto com você já chega no lugar com o espírito, porque assim funciona. Eu vou num lugar muito difícil, muito pesado, eu sei que lá é complicado, pede proteção ao destino. A hora que sair, pede proteção, nada disso aqui é meu, eu não quero levar nada para minha casa. Isso é a vida, nada vai acontecer com você.
Só que encarnado normalmente começa, e eu acho que vai acontecer isso na minha vida, eu acho que eu vou ficar doente, eu acho que eu vou perder o emprego, eu acho que eu vou isso, tudo negativo. Então você fica pensando, eu vou perder o emprego, o meu relacionamento não vai dar certo, eu vou perder dinheiro, eu vou ser assaltado, coisas negativas. Você está se enchendo de energia negativa em volta de você. É a mesma coisa que você está falando, vem aqui problema, vem aqui. Aí às vezes o espírito encosta do teu lado, eu acho que eu vou perder meu emprego. Aí ele já começa a botar um monte de coisa na tua cabeça que todo mundo está em defeito, todo mundo está te perseguindo, o teu chefe está te perseguindo, todo mundo só contra você. Daqui a pouco você entra tanto naquela energia que a tua própria energia começa a afetar as pessoas que estão em volta. E às vezes o chefe fala, puxa, não dá mais essa pessoa, infelizmente ela está criando problema no ambiente de trabalho. E você perde o emprego. Aí você fala, o que está vendo? Eu sabia. E daí você se enche de energia negativa, teu corpo começa a sentir. Você vai ficar doente, está vendo? Agora eu fiquei doente, eu sabia que eu ia ficar doente. É o que você está escolhendo para você. É o que você está escolhendo para você. Tem pessoas que sentam ali em cima para tomar passe e sempre ficam pensando, eu estou aqui tomando passe, mas para mim nunca dá certo, porque nada resolve, porque minha vida fica. O que acontece? A energia bate. 90% volta para quem está dando passe ou vai para o dentro. A pessoa não aproveita nada daquilo. Por quê? Porque ela diz que não é merecedora disso. Livre-arbítrio. Se vocês não acharem que vocês merecem nada de bom, não vai acontecer nada de bom. Aí eu falei isso uma vez numa palestra, teve uma pessoa que voltou 2 semanas depois e falou assim, pois é, falou lá isso na frente, eu já passei a semana toda achando que eu sou merecedor e nada aconteceu. Sim, toda vez que você tem um pensamento negativo, você envolve o teu corpo em pensamentos negativos. Você tem que começar a substituir essa energia negativa por uma positiva. Então você passa 15 anos, 5 anos, 10 anos achando que não merece nada e acha que em 2 semanas vai resolver os problemas. Não vai resolver. É aos poucos. E assim vai indo. Só que chega um determinado momento que você atinge o equilíbrio e as coisas são bem mais rápidas. E vou falar uma coisa, normalmente nada em volta da tua vida muda. Mas você já não se afeta tanto, porque você aprendeu a vibrar de uma maneira mais elevada e não ser atingido por esse tipo de energia. Está tudo na mão de vocês. Só que para a gente ajudar, para a espiritualidade ajudar, para Deus ajudar, vocês também têm que se ajudar. Porque afinal de contas isso aqui é uma escola. Vocês vão aprendendo sentimentos e como toda escola, cabe ao aluno fazer as provas e tirar nota boa. Os professores estão para ajudar, os pais estão para ajudar, a espiritualidade, Deus está aqui para ajudar, mas não para responder a prova para vocês. Então isso precisa vocês fazerem a parte de vocês também. Então acreditem, vocês merecem no mínimo ter uma vida equilibrada. Acreditem nisso que vai ver a vida de vocês. Que a paz esteja com